Olá, pessoal. Meu nome é Letícia, eu sou representante da Araucária Administradora de Condomínios. Esse vídeo de hoje é um vídeo para apresentar para vocês os modelos de contratação de funcionários que um condomínio pode realizar e uma tabela comparativa desses modelos. Essa tabela comparativa fica disponível para vocês ou por e-mail ou por acesso ao site do condomínio. E alguns itens que a gente pode tratar sobre essas questões. Em primeiro lugar, o condomínio, por ele ter um CNPJ, ele pode fazer uma contratação própria de funcionários. Então, ele vai contratar os funcionários, registrar esses funcionários em carteira de trabalho como trabalhadores do CNPJ do condomínio. Com isso, ele vai ter que fazer o pagamento de salários, encargos trabalhistas, eventuais custos como contribuições sindicais, uso de uniformes, cursos, plano de saúde, vale alimentação, tudo tendo como base a legislação brasileira relativa às leis trabalhistas e também como base o salário do sindicato da categoria dos funcionários. O que a gente identifica bastante nos condomínios hoje é que muitos moradores confundem a contratação pelo condomínio com uma contratação feita na própria empresa que trabalham ou na empresa que possuem. Né? E hoje em dia é importante identificar que os procedimentos tributários das empresas têm diferença. Então, uma empresa, por exemplo, que está configurada no Simples Nacional, ela tem alguns benefícios que o condomínio não possui quando contrata o funcionário. Da mesma forma, o funcionário, o condomínio precisa cumprir certas regras de salário, né, que às vezes na sua empresa não tem. Né? Então, em relação à hora extra, à hora noturna. Então, isso é muito importante de identificar que cada categoria tem um sindicato e que cada sindicato tem um acordo coletivo de trabalho com as regras de pagamento. Né? Então, o que acontece? Se você tem uma dúvida em relação a quanto isso vai custar, primeiro, procure a administração do seu condomínio para que ela possa explicar para você qual que é essa diferença. Não compare isso com a sua empresa atualmente ou com a empresa que você possui, né? Então, em relação à contratação própria e à terceirização de mão de obra, que é o segundo ponto que o condomínio pode ter, ele pode contratar uma empresa que trabalha com mão de obra e vai terceirizar o serviço da portaria, o serviço de limpeza. Existem benefícios em ambos os sistemas de contratação, existem contras para as duas situações também. Né? Em algumas situações, tanto faz se o condomínio terceirizar ou contratar próprio. Né? Vocês vão identificar que pela planilha nós colocamos alguns pontos em verde, que são os pontos positivos, alguns pontos em vermelho, que são os pontos negativos, e alguns pontos em amarelo, que são aqueles pontos em que se empata. Então, tanto faz. O primeiro item que eu gostaria de passar para vocês é a questão do risco. Mas qual que é o risco de entrar com a ação? Melhor terceirizar que não tem risco nenhum. Isso, na verdade, não é correto. O que acontece? A terceirização, a gente pode dizer que ela tem um risco reduzido, mas existe um menor controle contábil. O que acontece? Você tem que elaborar um bom contrato com a empresa terceirizada. Então, aqueles contratos que são muito baratos, isso acontece muito no condomínio. Porque no condomínio do meu tio tem uma empresa que cobra bem baratinho pela mão de obra, muito mais barato do que a gente está pagando hoje. Tomem cuidado com empresas que cobram muito barato. O que normalmente a gente solicita para as empresas? Que nos mandem uma tabela de custos. Então, nesse custo vai ter salário, encargos trabalhistas, hora extra, adicional noturno, intrajornada, tudo que a gente sabe que a empresa vai ter que pagar. Além disso, ela vai ter que colocar custos, né, da empresa mesmo para se manter. Então, o que acontece? Existe um risco reduzido? Existe. Por quê? Porque se você fizer um bom contrato, um contrato com uma análise bem boa, a empresa identificar, mandar a documentação todo mês, essa documentação for revisada pela administração do condomínio, eventualmente se algum ponto tiver falho, solicitar adequação.
e o pagamento foi feito corretamente dos funcionários, então existe um risco reduzido. Por quê? Porque, eventualmente, se esse funcionário entrar com uma ação, se a empresa for uma boa empresa e o contrato for bem elaborado, ela vai assumir esse custo da ação judicial. Mas existe um menor controle contábil. O que é? Eu dependo da documentação que a empresa me encaminha. Agora, na contratação própria, eu tenho maior controle contábil, porque quem elabora o pagamento dos funcionários é o próprio condomínio. Eu sei exatamente o que eu estou pagando, eu sei o que eu paguei, para quem eu paguei, como eu paguei, quando eu fiz esse pagamento. Ocorre que, se esse funcionário entrar com uma ação judicial, o condomínio é inteiramente responsável por essa ação. Não há nem que se falar de dividir essa responsabilidade. O que acontece? Nossa, mas qual que é o risco de um funcionário entrar com a ação? Não existe como você avaliar esse risco. Não há uma avaliação. Hoje, a legislação trabalhista, ela tem algumas regras e você pode cumprir essas regras. Mas não existe, por exemplo, o fato de você pagar 100% do que é correto pagar, não quer dizer que o funcionário não vai entrar com uma ação judicial. Então, isso é que não pode confundir. Hoje, com a experiência que a nossa empresa tem, se você questionar, mas em qual das duas existe um risco de entrar com a ação? Em ambas. Por isso que elas empatam. A diferença é que se em ambas há risco de entrar com a ação e o risco pode ser, esse risco é reduzido e pode ser dividido esse custo, ou até mesmo não existir esse custo se a empresa de terceirização for uma boa empresa, neste ponto talvez a terceirização seja melhor. Contudo, neste item, nós empatamos os resultados, porque o risco praticamente é o mesmo e o controle é menor na terceirização e maior na contratação própria. O segundo ponto que é interessante é a questão do custo. O maior custo é na terceirização, menor custo na contratação própria. Por que o custo da terceirização é maior? Porque esse custo, além de toda a parte que a empresa tem que pagar, que o condomínio também paga, que é salários, encargos trabalhistas e os custos com o funcionário, a empresa ainda tem que arcar com uma estrutura administrativa, com supervisores, que o condomínio, no caso, não tem. Ela tem que arcar com impostos sobre o faturamento da empresa, que no caso o condomínio também não possui. Mas essa comparação do custo, ela é tida como base numa contratação perfeita pelo condomínio, ou seja, em situações que não ocorram, um afastamento médico, uma contratação complicada, faltas, acidentes, porque isso pode trazer daí maior prejuízo para o condomínio. E esse prejuízo não está contabilizado nisso, né? O condomínio ele não consegue contabilizar, por exemplo, eu vou calcular aqui que o funcionário vai ter um acidente. E se o condomínio tiver uma má sorte e tiver 6 funcionários e 3 sofrerem um acidente, vocês não vão ter como, não há como calcular isso. Isso é uma situação imprevista. Então, neste ponto, a contratação própria é melhor pelo custo reduzido. Um outro item que puxa dessa questão do custo é o pagamento. Uma coisa muito positiva na terceirização é o pagamento fixo e total. No caso da contratação própria, esse pagamento é variável. O que isso significa? Se eu contratar uma empresa terceirizada para suprir minha mão de obra, eu vou contratar uma função. Eu vou contratar um porteiro, ou 4 porteiros, ou 3 funcionários de limpeza. E essa função vai ter um custo. Eu não estou contratando um funcionário para cumprir um determinado horário. Então, o que acontece? Hora extra, intrajornada, descanso semanal remunerado, reflexos dos encargos trabalhistas de todos esses valores, férias, um custo de substituto. Isso tudo fica dentro de um valor fixo. Já para a contratação própria, o custo é variável. Se tiver hora extra, vai custar mais caro a folha de pagamento naquele mês. A intrajornada vai ser mais caro, o descanso semanal remunerado vai ser mais caro, vai ter reflexos nos encargos. Quando tiver férias, também tem variação. Então, o pagamento variável, ele traz talvez certa dúvida para o morador e uma dificuldade de programação real das despesas do condomínio. Por mais que se faça um cálculo, por mais que se cobre um fundo, o fato do condomínio cobrar às vezes esse fundo também gera dúvida para os moradores. Porque é um valor que se cobra, mas não se gasta naquele mês. Então, há uma certa dificuldade
às vezes, do morador de interpretar aqueles valores que estão sendo cobrados, né? E o condomínio tem que sempre revisar esses custos para identificar se está tudo certo, se a cobrança está sendo feita adequada. Eventualmente, um fundo de emergências, o fundo de reserva tem que ser cobrado. Um dos motivos é para esse tipo de gasto, numa situação de acidente. Além disso, existem gastos invisíveis para o condomínio. Por exemplo, uniforme, né? É um gasto que o condomínio normalmente tem, ele vai ter uma vez, depois de vez em quando já tem que fazer de novo. Cursos de altura, de brigada de incêndio, contribuições sindicais. Então, são custos, às vezes, que não ficam tão claros para os moradores. Por esse motivo, a contratação terceirizada nesse requisito é muito interessante. Outro ponto também são os substitutos. Em caso de faltas, atestados médicos e afastamentos. Na terceirização, eles estão inclusos e previstos, já pelo condomínio, não. Então, o que acontece? O condomínio, ele normalmente não vai ter um substituto, ele não vai ter um porteiro a mais sobrando na escala, não vai ter um funcionário de limpeza a mais sobrando na escala. Então, se eventualmente ocorrer uma falta, um atestado médico, um afastamento de um funcionário, provavelmente o condomínio vai ter um prejuízo nesse serviço, porque ele está pagando o funcionário e não está recebendo esse valor. Não está recebendo a prestação de serviço por esse valor que ele pagou, né? Além disso, se ele quiser um substituto desse serviço, ele vai ter que pagar pelo substituto. Normalmente, as alternativas que os condomínios adotam é utilizar um funcionário de uma outra escala para cobrir. Então, se no caso o porteiro faltar, eu uso um porteiro de um outro horário ou de um outro dia para cobrir esse que faltou. Ou eu contrato um funcionário que está numa outra função, eu transfiro um funcionário da limpeza ou da zeladoria para a portaria, ou vice-versa. Ou eu contrato um freelance, né? Um funcionário por fora. Mas nenhuma dessas situações são ideais ou boas para o condomínio, né? Já no caso da empresa, quando o condomínio tem uma empresa terceirizada, normalmente dentro do contrato fica previsto que em caso de falta vai existir um substituto, que será encaminhado no condomínio. Normalmente tem um período de 2 horas, 3 horas no máximo, para que esse substituto chegue até o condomínio. Ele vai prestar o serviço no horário que foi combinado. E na pior das hipóteses, se o condomínio sofreu uma falta, por exemplo, do funcionário de limpeza num dia, e a empresa não conseguir substituir, o condomínio pode prever no contrato uma restituição, uma reparação desse valor que foi pago por este dia, com uma multa, por exemplo, que é o que normalmente a nossa empresa faz. A gente coloca a reparação da multa pelo dia que não foi... a reparação financeira pelo dia que não foi trabalhado e o pagamento de multa por não existir uma substituição. Uma situação bem complicada para o condomínio, talvez mais grave ainda, é a questão de um afastamento médico ou um acidente de trabalho. O afastamento médico seja porque a pessoa pode, por exemplo, ficar afastada até mesmo pelo INSS. Então, ela vai ficar 15 dias afastada e depois ela continua na folha de pagamento do condomínio, retorna e o condomínio tem que identificar o que fazer com este cargo. Ou um acidente de trabalho no qual a pessoa vai ter uma estabilidade dentro do condomínio, né? Sendo que se houver uma empresa terceirizada, a estabilidade é com a empresa, não com o condomínio. Então, se essa pessoa sofreu um acidente de trabalho, mesmo que dentro do condomínio, ela vai ter uma estabilidade na empresa. O condomínio pode solicitar que ela saia deste contrato, que haja um substituto para essa pessoa, mas a empresa vai ter que manter esse funcionário. Então, por este ponto, pontos positivos muito grandes para a empresa terceirizada. Uma outra situação que é para nós um empate, que na terceirização pode existir uma mudança de funcionário mais frequente, uma alteração de funcionário mais frequente. E já no condomínio, na contratação própria, como não há uma alteração de funcionário, se eu treinei o funcionário e criei procedimento dentro do condomínio, talvez seja mais fácil o controle e a realização desses procedimentos conforme determinados. O que é o problema? Então, o funcionário próprio, ele foi treinado, ele vai estar acostumado com o ambiente, com o método de trabalho, ele vai conhecer os funcionários. Já na terceirização, com a alteração de funcionário, talvez os procedimentos não fiquem tão claros, ele não vai conhecer todo mundo. Então, nesse caso, o que a gente orienta? Se o condomínio tiver a terceirização,
tem que ser uma boa empresa, uma empresa que tenha supervisores, para que quem conheça o método de trabalho do condomínio sejam os supervisores da empresa e não somente os funcionários. Porque assim, se o supervisor precisar substituir alguém, essa substituição vai ter o treinamento adequado, esse novo funcionário vai ser treinado. Já o problema da contratação própria é que, apesar da pessoa conhecer os métodos de trabalho, então, digamos, eu tenho um ótimo porteiro, ele conhece todo o condomínio, ele é um bom funcionário, mas se ele faltar, eu não tenho um substituto. Então, entre eu ter um substituto que não sabe nada ou sabe muito pouco do condomínio e eu não ter um substituto, para serviços, por exemplo, como a portaria, é melhor ter um substituto que saiba pouco. Por conta dessas duas situações, a gente coloca como um empate, né? Porque tem coisas muito positivas na terceirização e muito negativas nesse ponto na contratação própria. Então, é um empate. Teríamos prejuízo em ambos os casos. O último ponto que eu quero ressaltar é a questão da troca do funcionário. Na empresa terceirizada, essa troca de funcionário é tranquila. Então, o controle da eficiência e da qualidade do serviço é maior e melhor. Já na contratação própria, tem uma dificuldade muito grande para trocar de funcionário. Por quê? Porque há custos. Então, existe um controle, mas qualquer tipo de melhoria e eficiência na prestação do serviço vai ter que primeiro ter custo para o condomínio. Então, o que acontece? Por exemplo, se o condomínio estiver insatisfeito com o desempenho de um funcionário, ou o condomínio quer rescindir o contrato de trabalho do funcionário, ele vai ter custos para fazer isso. Coisa que na terceirização nós não temos. Se eu quiser trocar um funcionário terceirizado, digamos, o condomínio não está feliz com o serviço desse funcionário, a gente quer a substituição dele. Normalmente, o contrato de uma empresa terceirizada prevê que em 2 dias úteis, a empresa tem que encaminhar um novo funcionário para o condomínio. A grande maioria dos condomínios não prevê um custo para rescisão contratual. Então, o que acontece? É algo que pega o condomínio de surpresa, normalmente. E também uma situação que nós identificamos muito nos condomínios é que quanto mais tempo de casa o porteiro tem ou o funcionário tem de outras funções, ele tem mais experiência? Tem, mas também ele cria mais vício, ele também cria, às vezes, vínculos com os moradores que torna difícil para ele aplicar os procedimentos. Então, às vezes, o condomínio tem uma regra do regimento interno, tem uma regra que deve ser seguida, e que passa batido para esse porteiro ou para esse funcionário. Ou, às vezes, ele não dá tanta atenção porque aquele morador é um morador muito legal, aquele morador me dá presente na Páscoa, e acaba confundindo a qualidade do serviço que ele deve prestar com esse vínculo que ele cria com as pessoas. Isso é muito comum. Então, para nós, da administração, isso é complicado porque o que acontece? O condomínio, por mais que ele tenha moradores bem antigos ou moradores que já conhecem todos os funcionários, ele também tem novos moradores a todo momento, ele tem inquilinos a todo momento. Então, o serviço e os procedimentos precisam ser iguais para todo mundo. A regra tem que valer para todos. Não adianta o porteiro, por exemplo, chamar a atenção de uma pessoa que está fumando na portaria, que hoje é algo que não pode, para algumas, mas alguns moradores que são amigos do porteiro, ele não chama atenção. Isso na terceirização, se ocorrer, nós solicitamos a troca desse funcionário e em 2 dias a empresa troca o funcionário. E o novo funcionário vai ser orientado sobre as regras. Em contrapartida, na contratação própria, se isso ocorre, a minha alternativa é trocar o funcionário, porque se eu já orientei, já falei 1 ou 2 vezes, ele continua fazendo igual, não vai adiantar. Então, por fim, vocês vão ver que existem mais benefícios na terceirização do que na contratação própria. Mas se o questionamento é qual contratação é melhor, isso depende do condomínio. Nós precisamos analisar o condomínio em si para identificar o que é melhor para este condomínio, né? Como administradores. E a parte importante que a gente quer ressaltar no vídeo é que, normalmente, quando se trata de contratação de funcionários, muitos moradores, como eu falei lá no início, pegam o conhecimento que eles têm
e querem trazer isso para o condomínio. E às vezes não levam em consideração a experiência que a empresa de administração tem avaliando os demais condomínios que essa empresa já possui ou a experiência que ela tem em relação à contratação. E que às vezes é muito interessante levar em consideração o que a empresa vai trazer como uma alternativa a um conhecimento prévio que vocês têm que pode não ser bom para a situação do condomínio. Às vezes é muito bom na sua empresa, é muito bom na empresa que você trabalha ou no condomínio de alguém que você conhece, mas no seu condomínio talvez não se encaixe. E outra situação também é que quando se trata de terceirização, também muitos moradores querem trazer uma empresa que conhecem, ou que é de algum morador, ou que é de algum amigo, ou que é a empresa própria que você trabalha. Mas isso não é bom, gente. Por quê? Porque nem sempre essa empresa vai se adequar às regras do condomínio, nem sempre misturar esse relacionamento é bom, às vezes nem para o próprio morador, porque às vezes vai trazer alguma dificuldade ali dentro do condomínio. Então, é bom assim, que o morador seja um morador no condomínio. A indicação de empresa é válida? Claro que pode indicar, mas essa empresa tem que cumprir algumas regrinhas, né, para conseguir trabalhar no condomínio. Uma delas que a gente preza bastante é que seja uma empresa com vários postos de atendimento, que tenha funcionários substitutos capazes de suprir o condomínio, né? Então, são situações bem interessantes que precisam ser analisadas. O que é interessante é que o condomínio analise junto com o síndico, junto com a administração e com o conselho, qual que seria o melhor passo e apresente numa assembleia para os moradores essa sugestão, apresentando, por exemplo, a sugestão da terceirização e da contratação própria para que haja uma votação entre os moradores. Um ponto muito legal que é importante avaliar é que se o seu condomínio nunca terceirizou a mão de obra e que fosse algo que a administração falasse para vocês, olha, é legal terceirizar aqui, pode dar certo a terceirização, então faça um bom contrato com a empresa. Se o condomínio não tem uma administradora ou tem uma administradora que não está analisando esses contratos, é interessante que o síndico contrate, então, um advogado para que ele veja o contrato da empresa, se esse contrato realmente é um bom contrato para o condomínio. Nunca contratem uma empresa por tempo determinado, por mais que a empresa faça troca de produto, de câmera, não façam isso. Contratação com 30 dias de aviso prévio. Por quê? Se o condomínio nunca terceirizou, vai ser a primeira vez que vai terceirizar, faz uma contratação com 30 dias de aviso prévio. Puxa, não deu certo, não ficou legal, o pessoal não gostou, prefere a contratação própria. Ótimo. Rescinde-se o contrato com a empresa sem prejuízos e o condomínio faz a contratação terceirizada. Eu acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a administradora, que vamos responder. Para cada condomínio existe uma situação. Se o seu condomínio, se você quer saber por que a sua contratação hoje é própria ou terceirizada, ou tem alguma dúvida, entre em contato conosco que nós vamos responder. Obrigada e um bom dia.